Oi. A Rosana que vai fazer a chamada para o passe hoje, tá bom? Tá bom. Obrigado. Tá bom. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma reunião pública. A gente tem o costume, até porque a gente também está transmitindo os nossos vídeos, de dar os recados. E a gente sempre fica aberto ao convite aí para as atividades que acontecem na nossa Casa Espírita, né? Lembrando que nós temos na segunda-feira o tratamento para os adultos, tá? Então a partir das 8 horas da noite a gente tem o nosso link no YouTube e no Facebook. Na terça-feira nós temos a nossa palestra, então a nossa reunião pública conta com 3 salas simultâneas. Aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ao lado temas atuais. Na outra sala a gente falando um pouquinho sobre os 4 evangelhos. Tá? E aí fica o convite também para participar aos sábados conosco. Então nós estamos encerrando o nosso ano, mas o ano que vem a gente tem uma programação completa aí, desde tratamento infantil, evangelização, né, para crianças e para jovens, além da aula para os pais que acontece no sábado de manhã. Ao sábado à tarde a gente reinicia o curso Conheça o Espiritismo, que é a porta de entrada aí da nossa Casa Espírita, do programa Alta de Souza, para aprofundar o conhecimento da doutrina espírita. Então, a gente fica aberto, fica o convite, todas as atividades são gratuitas, né, e abertas ao público. Tudo bem? Antes de começar a nossa conversa, vamos fazer uma oração, então? Então, convido a todos a fechar os olhos, a elevar o pensamento mais alto, sintonizar com o nosso anjo protetor, nosso espírito guia, pedir que nos ajude, nos continue amparando na nossa jornada, nesse processo constante de reforma íntima que todos nós devemos buscar. Que possamos refletir em torno desse tema que assola tantas famílias e que causa tanto sofrimento e tanto retardamento da evolução, da jornada de espíritos que acabam penando nas dificuldades de relacionamento. Abençoe, Senhor, todos aqueles que não puderam estar presentes, que estão hoje nos acompanhando também de maneira online, que encontrem aí na palavra de Jesus, no esclarecimento da doutrina espírita, toda a paz e o amparo que necessitam. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, a gente vai hoje encerrar, hoje é a segunda semana que a gente vai falar, é um trechinho curto do Evangelho, com apenas 5 itens, que fala sobre o casamento, sobre o divórcio, o que a doutrina espírita tem a contribuir, a esclarecer sobre esse tema. Tá? É um tema normalmente que causa certa curiosidade e certo afastamento. A gente está até agora há pouco aqui comentando, né, como a sala do lado está com uma cadeira extra ali porque o tema é depressão. O tema atual, né? E aí divórcio o pessoal não quer falar muito, né? Mas é importante a gente conversar sobre ambos os temas, né? Mas normalmente o divórcio é algo que as pessoas evitam de falar, né? Evitam até de pensar, umas por superstição, porque isso pode atrair, outras porque não faz parte talvez da sua realidade, mas a gente nunca sabe quando isso pode nos aproximar, né? Talvez ao nosso relacionamento, talvez não, né? Mas de repente um amigo, um familiar, da qual a gente precisa amparar, que a gente precisa direcionar, orientar, né? Alguém muito próximo aí que a gente possa contribuir, né? De uma maneira produtiva, né? De uma maneira caridosa, né? E auxiliar o casal ou a pessoa que precisa de ajuda. Então, é um tema importante a ser com certeza debatido, né? Então, na semana passada foi falado sobre a indissolubilidade do casamento, né? Qual que é o entendimento, olhando alguns trechinhos do Evangelho, né? Foi falado um pouquinho sobre
um trechinho do Mateus aqui que fala que Jesus comenta, né, não separeis o que Deus uniu, então tem toda uma interpretação acerca disso. E hoje a gente aprofunda um pouquinho mais no tema divórcio, né? Então, falando um pouquinho sobre esse tema, né? O item 5. Antes da gente falar do divórcio, é necessário a gente entender o casamento. Então, antes de ter um divórcio, existe um casamento. E o casamento, a gente vai ver no Livro dos Espíritos, que ele é um progresso na marcha da humanidade. É um progresso, né? Diante dos relacionamentos que ao longo do tempo a gente vai se desenvolvendo. Lembre-se, né, que a gente, né, tem origens selvagens, né? O espírito ainda no estado primitivo, ainda não só intelectualmente falando, espiritualmente, mas também das relações sociais, né? Então, num primeiro momento, lá nos inícios das nossas encarnações, espíritos primitivos ainda, né, a gente tinha alguma semelhança com animais, né? E a característica de animais é se relacionar sem afeto, né? Sem ter um compromisso e meramente para questões de reprodução, né? No decorrer da nossa jornada evolutiva, né, individual e coletiva, agora falando, né, mais propriamente do nosso planeta, a gente vai evoluindo, né? Então essas relações sociais elas vão se consolidando e elas vão ficando cada vez mais harmoniosas com a lei divina. Essa é a tendência. Nós ainda não estamos lá, pois vivemos ainda no mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. Então estamos nessa caminhada. Se a gente olhar num curto espaço de tempo, a gente vai ver que o casamento ele teve diversas alterações muito próximas a nós, né? Então a gente vai ver o casamento e também o divórcio, né? Então o casamento ele vai se moldando de acordo com a evolução, né, da sociedade, e a lei humana ela vai também se adaptando. Lembremos, né, que as leis humanas elas são mutáveis, assim como são os homens, diferentemente das leis de Deus que são imutáveis. Então a lei de Deus, a lei do amor, ela sempre está lá, única, né, sólida, né, para sempre, enquanto as leis dos homens estão toda hora mudando. Então entra um pensamento diferente, muda essas leis, e as leis elas também alternam entre os países, né, entre as culturas, entre as idades. Então isso muda muito. Às vezes o que é vulgar num país, no outro não é. O que é adultério num país, no outro não é. Basta a gente olhar agora, né? A gente vai entrar no período de carnaval aqui, né? No começo do ano que vem, né? Que para o brasileiro, para boa parte dos brasileiros, aquela situação ali é algo normal, né? Para outras civilizações, outras culturas, nesse mesmo mundo, nessa mesma idade, isso é absurdo. Então, para vocês notarem a discrepância que tem nessa mesma época que estamos em diferentes culturas, né? Então, sim, os espíritos falam que o casamento, a união entre dois espíritos é um progresso, né? A poligamia, ela é um retrocesso. Então, é um estágio que a gente já vivenciou e agora a gente precisa aprofundar as nossas relações, né, entre os espíritos. Então ele fala, né, que o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos do progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna que se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplos de uniões constantes. Então a gente vai ter no próprio reino animal exemplos, né, de relações sociais que esses animais têm, de união com um só companheiro, uma só companheira.
Então a gente vê na própria jornada dos animais, a gente já vê que esse é um estágio de progresso também. Então o matrimônio, né, ele é uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva da qual resulta a prole sobre a responsabilidade dos cônjuges. Então vamos pensar, qual seria então, já que é um avanço nas relações sociais, para que serve o casamento? Então é a atração entre esses dois espíritos, né, que vão, né, comungar de um relacionamento cotidiano, né, compartilhar experiências, dificuldades, e através do seu relacionamento vão se reformar, né, intimamente. Né? Vão ter comportamentos, vão ter experiências, vão ter situações e oportunidades, né, de se melhorar como pessoa, como espírito, que sozinho não conseguiria. Pois quando a gente está sozinho, né, o que a gente precisa se preocupar? Só com a gente. Então, o egoísmo ele vai se inflando. Da mesma forma, quando a gente tem uma situação de poligamia. Então, né, quando todo mundo é de todo mundo olha também para si mesmo, e aí, né, os vícios morais eles ficam exacerbados, né? Uma vaidade, com um orgulho, né? Tudo isso infla em condições de desequilíbrio. Muito bem, então o matrimônio ele tem um objetivo claro, né? Que é a atração para que junto evoluam e assim consigam oportunizar outros espíritos para reencarnar, através da constituição de uma família. Então, além disso, ele representa uma educação na área do sexo, exercitando a fraternidade, o entendimento que capacita as criaturas para as mais longas incursões na área do relacionamento social. Então, sim, o casamento ele faz parte do nosso avanço espiritual, intelectual, moral. Faz parte. Então, se a gente quer e precisa evoluir, né, o casamento faz parte. Né? Então, a gente precisa fazer isso. É uma situação que precisamos vivenciar. E aí, né, nesse livro aqui, ele dá um insight muito interessante, né? Que muitas vezes as pessoas criam ilusões, fantasias que não existem. Muitas vezes propiciados, né, por desenhos infantis, né, dos felizes para sempre. Né? Tem um sonho, normalmente as meninas sonham, né, com um príncipe encantado. Né, os meninos sonham com uma mulher que gosta de tudo que ele gosta. Né? E quando se depara para um casamento, vê que aquela ilusão, né, que aquela imaginação, ela acaba não se consolidando. E se depara com um ser imperfeito, assim como ele. Então, quando você tem uniões de espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações, é o que está sendo falado aqui. Não é e nem poderia ser uma incursão ao país da felicidade feita de sonhos e ilusões. Não é. Você está unindo espíritos em um processo evolutivo. Parece óbvio a gente falando. E que
um espírita que, né, ajudou em várias obras de esclarecimento, principalmente nessa área aqui, né, do matrimônio. Ele fala, né, que acontece, no entanto, que a grande maioria dos matrimônios terrenos, ele caracteriza pela afeição eminente e reajustadora, comprovando de maneira insofismável a condição na Terra de orbe expiatório e provacional. Então, a grande maioria dos casamentos das uniões terrestres são de expiação, são de ajustes, né? Ou seja, quando a gente está falando de expiação, a gente está falando em punição. Quando a gente está falando de ajuste, a gente está falando em desconforto. Então, são ajustes entre espíritos que não necessariamente se atraem pelos gostos, né, pela simpatia. Ocorre inicialmente uma atração, muitas vezes carnal, uma situação material, né, mas que esse reajuste é no campo espiritual, entre espíritos que necessitam estar juntos para reparar danos do passado. Então, uma vez colocado isso na mesa, a gente vai entender por que é tão difícil. Por que é tão difícil? Porque são espíritos, né, que a gente tem dificuldade. Existem simpatias muitas vezes, mas existem as rusgas, né? Existem as divergências, né? Somos espíritos diferentes, temos pensamentos diferentes, nós temos o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio nos condiciona a fazer o que a gente quer, né? E aí a gente tem decisões diferentes, pensamento diferente, então é natural que ocorra diferenças, tá? Então ele reforça, né, que são almas que se desavieram, né, brigaram, ou desentenderam, né, ou se acumpliciaram no passado, né, foram cúmplices de crimes em vidas anteriores, eventos infelizes, e reúne-se na atualidade, nessa encarnação, pelos vínculos do casamento, necessitados de tolerância mútua. Então, um precisa tolerar os defeitos do outro, para que juntos resgatem aquele débito com eles mesmos. Notem, né? Não é um débito com toda a sociedade, é um débito entre eles. Por isso que esse débito deve ser sanado entre eles, entre esses espíritos. Então, a arraigada das vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre ela é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos. Uma família, né? A gente está falando pai, mãe, tios, primos, né? Filhos, e também, né, esposo, esposa, né? Amigos e inimigos, para ajuste e reajuste indispensável ante as leis do destino, para que então a providência divina, a justiça divina opere, através da lei da ação e da reação. Então tem aquela velha ditado que fala, né, que aqui se faz, aqui se paga. E olhando de uma forma material, muitas vezes ela não tem uma certa concordância, esse dito popular. Mas que olhando pelo campo espiritual, se opera, se realiza. Então, os crimes são cometidos aqui e aqui são reajustados. As diferenças são criadas e aqui elas são resolvidas. Entre quem as cometeu, quem vivenciou. Tudo bem, pessoal? Espero não ter jogado um balde de água fria em ninguém, mas essa é a realidade, né? Porque se a gente não entende isso, a gente fica pensando no conto de fadas, ou na futilidade e no imediatismo e no materialismo que existe hoje nas mídias, de que eu me separei porque eu não estava feliz no casamento. Pô, mas pera lá, não é felicidade, não vai encontrar felicidade no casamento. Se você está buscando a felicidade no casamento, reveja seus conceitos, porque lá vai ter momentos de felicidade com essa pessoa, e vai ter momentos difíceis. Então, a plena felicidade ela não existe no casamento e nem no planeta Terra.
para espíritos imperfeitos como nós. Mas tem que existir pelo menos um mínimo, né, da esperança, porque senão as pessoas não têm mais a vontade para nada. Então, mas aí é interessante isso, né? Porque quando a gente coloca a realidade assim, né, ela é colocada para nós, a gente também tem que saber trabalhar com essa ideia, né? Então, por mais que seja um espírito que a gente tem que conviver, como é que a gente vai fazer para conviver da melhor maneira possível e desenvolver a plenitude da lei imutável? Qual é a lei imutável? É a lei que Jesus nos ensinou, que é a lei do amor. Então, como é que a gente vai fazer para, né, desenvolver esse amor? Ou dar continuidade a essa atração, esse amor que existe no casal? Por isso que é uma construção diária. Uma construção diária, porque o casamento ele inicia, né, na grande maioria, por uma paixão, né, que é uma atração, que os próprios espíritos falam que isso é intencional, que assim seja, essa como é que fala? Overdose de hormônio, para que ocorra essa atração, e existem todos os cupidos, vamos dizer assim, do plano espiritual, né, que são os espíritos propiciando para que essa união aconteça, para que, de fato, ocorra o relacionamento e ocorra o reajuste, né, de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, sim, a gente precisa construir. Mas, quando está colocado aqui, é para a gente fugir das ilusões, né? Fugir das ilusões pregadas, né? E da superficialidade que muitas pessoas, hoje em dia, colocam, né? De buscar as pessoas ideais, né? Porque tem que ser bonito, tem que ser rico, tem que ser inteligente, né? Vai colocando um ser impossível. Um ser impossível. E aí, quando essa pessoa falha em alguma coisa, ela se separa. Eu estou falando dela. Ele também é a mesma coisa, né? Ah, agora ficou velha. Não, eu quero uma mais nova. Pô, mas pera lá, o compromisso continua com aquele espírito, só envelheceu o corpo. Agora você vai, né, destruir um relacionamento para construir outro baseado em mais superficialidade. Aí começam os emaranhados emocionais. Aí começa o comprometimento de não uma encarnação, de várias. E aí que as pessoas se veem, né, enlaçadas e comprometidas aí por várias encarnações, né? Muito bem, então, entendida essa questão do casamento, ou discutida essa questão do casamento, a gente avança então para o tema divórcio, que é, então, o rompimento legal. Legal, quando a gente fala, estamos falando das leis, de fato, dos homens, né, que evoluíram muito nos últimos tempos, né? Então, quem olhar um passado bem próximo vai ver que era, no Brasil falando, né, era necessário ter um motivo, aí podia ter um divórcio. Aí antes disso, lá, o homem podia, a mulher já não podia. Em alguns países e algumas religiões ainda perdura essa situação. O homem pode se separar, a mulher já não pode. E se ela for separar, tem que ter um motivo muito, né, grave para que ela possa. Então, isso é muito diferente entre as culturas, para você ver como é uma coisa, né, um grau evolutivo ainda muito baixo, né? Tanto o entendimento do casamento quanto o entendimento da separação, do divórcio, né? Enfim, o divórcio ele é, né, o rompimento legal e definitivo do vínculo do casamento civil, né? Então, ele normalmente é feito para resolver questões de cunho material, como pensão alimentícia dos filhos, né, ou do cônjuge, regulação do poder, né, paternal, relação da partilha de bens, regulação da casa, de morada, enfim. A gente já sabe muito bem, então, não é, né, o nosso objetivo aqui é aprofundar na questão legal, né? Mas o que o Espiritismo fala, e isso está nesse item 5 do nosso capítulo 22, que o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já está separado. Certo? Então, não é contrário à lei de Deus o divórcio. Ou seja, não vai ser colocado, é impossível se divorciar. Ou é proibido divorciar. Não é isso que está sendo colocado aqui.
Isso é uma reforma ao que o homem, né, há feito, e só é aplicado nos casos em que não se levou em conta a lei divina. O que é a lei divina? A lei do amor. Então, quando não aconteceu o cumprimento da lei divina, e quando esses espíritos não se entenderam, não se encontraram através da lei do amor, né, então o divórcio, a separação entre esses espíritos, ela apenas consolida aquilo que já aconteceu. Tá? Então, a doutrina espírita ela é muito clara, muito, né, esclarecedora nesse ponto. Tanto é que ela fala que as leis dos homens ela é necessária. A lei civil ela vem para regulamentar e pôr ordem na casa. Né? Então ele fala, pode falar. É necessário que a gente não chegou ainda Exato. moral para ser, por exemplo, pensão alimentícia, essas coisas assim, era algo que não precisava. Isso. Não precisaria de lei. Exato. A gente fosse mais evoluído. Exato. Se a lei, se a caridade operasse no processo do divórcio, que a gente está falando, né, no nosso grau evolutivo é muito difícil de ver, né? Ele fala, não, eu deixo meus bens para você. Não, eu deixo para você, ou seja, não haveria briga. E entender que era mais necessário estar resolvido. Mas não, um quer tirar do outro. Um quer levar vantagem, um quer, né, já que brigou, briga mais ainda. Ou seja, né, aquilo que começa às vezes numa situação acaba se agravando ainda mais e envolve mais pessoas, né? Então a lei civil ela é o importante, ela tem por fim, né, regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável, a gente não pode se esquecer, varia, né? Deve ser previdente porque um homem civilizado não pode viver como selvagem. Pois bem, então a gente está entendendo que, né, o divórcio, né, faz parte da lei civil e é lícito, uma vez que não se cumpriu, né, não se conquistou vamos dizer assim, o que era buscado com a lei divina, com a lei do amor. Né? Ou seja, entendendo essa mensagem. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal de modos humanos. Então, como falei, né, que anteriormente aqui, o casamento tem por esse objetivo, né, dar oportunidade, né, para que outros espíritos reencarnem e tenham o seu amparo em uma família. Né. Então, essa é pensando, né, de uma maneira essa. E de outra, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, a outra, a lei divina, imutável como a de todas, a lei de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Tá? Então, fica à vontade. Mas quando eu sou de uma parte, né, e não de outra, e essa parte mesmo que está amando ainda, está sofrendo, por exemplo, casos de abusos, né, de violência doméstica e tal. Nesse sentido, essa pessoa mesmo, existindo o amor ali, mesmo amando, é certo ela separar para não sofrer mais ou... Assim, ó, o certo e o errado, cada pessoa vai poder dizer, porque é ela que está vivenciando a situação, é ela que consegue dimensionar aquilo que ela é capaz de suportar, aquilo que ela não é capaz de suportar. Né? Então, o esclarecimento ele vem nesse sentido, do entendimento que é o que está sendo falado aqui, quando as coisas não caminham como esperado. Né? Então, o objetivo do casamento era que constituísse uma família, houvesse respeito, amor, união, cumplicidade. Quando ocorre só de um lado, né, essa pessoa, ela, mesmo acontecendo só do lado, tudo que foi falado aqui continua valendo. Né? Porque a gente não sabe se o resgate de que lado que é. Às vezes o resgate é dela mesmo e ela está sob efeito de uma reação dela no passado. Então a gente não sabe as voltas que a vida deram para ela estar nessa situação agora. Então muitas vezes aquele marido, né, ou aquela esposa que hoje está castigando com sua indiferença, né, com a sua falta de amor, né, ou com o seu abuso, muitas vezes é fruto de um ato passado. É bem esse ponto que eu estou voltando, por exemplo, se ela for espírita e pensar assim,
Tu veja que não tem certo e não tem errado, né? Porque é ela que vai decidir aquilo. E é o que está sendo falado aqui. O que a gente vai falar aqui vai contribuir para isso aqui agora, né? O Emmanuel fala no livro Vida e Sexo, né? Que olha só, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso. Então, essas uniões, elas não acontecem por acaso. Então, tem objetivos. Mesmo as acidentais, né, que são as não planejadas, elas têm objetivos, né? Não é algo do acaso. O divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Então, foi falado ali, é uma oficialização do que já existe, mas ele não deve ser facilitado. Né? Isso ajuda a responder um pouquinho, né? Não deve ser facilitado. Por quê? É justamente nesses laços matrimoniais definidos pelas leis do mundo, né, que se opera o burilamento e a reconciliação endereçadas à precisa sublimação da alma. Então é justamente nessa dificuldade que essa pessoa está passando que vai acontecer a reforma íntima dela, né, de algo que ela está espiando, de algo que ela está provando, né, para que ela se torne um espírito vencedor nessa reencarnação, né? Justamente a palavra que fala que é burilamento, que é algo que não é algo, é algo que agride, né? Então, quando você vai, né, trabalhar algum metal, você usa uma força e ele vai, né, afiando, ele vai ficando cada vez mais polido, né? E é isso que acontece com o espírito também. A gente vai levando as pancadas da vida e a gente vai ficando mais forte, né? Então, sim, devemos resistir, né? Devemos resistir, né? E buscar sempre a reconciliação, porque uma vez, né, esse companheiro, essa companheira virá se arrepender, né, e reconhecer o mal que fez e retribuir, né, para essa pessoa, né? Então, talvez não na velocidade que a gente deseje, né, mas ocorrerá. E olha só, né, contribuindo. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina, a inteligência divina, né, jamais institui os princípios de violência. Ou seja, ela nunca vai falar, fique casado até você morrer. Porque senão, a gente vive no caos, na selvageria, né? Exatamente, que é o que vai ser colocado aqui, exatamente. Conquanto, em muitas situações, agrave os próprios débitos. Então, chega um ponto que o relacionamento ele só tende a piorar. E é como você falou. Então, aquilo que seria uma separação, pode acontecer um homicídio. Pode acontecer um suicídio. Pode acontecer algo mais grave. Então, quando chega a essas condições, quando você percebe que irá se agravar, né, o divórcio é apresentado. Exatamente. Porque daí começa todo um contexto também a ser colocado na mesa, né? Então, coloca ali, né, que dispõe de faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Então, se o negócio está tão ruim, a gente fala, não, ó, essa encarnação não vai dar. Vamos deixar para a próxima. Porém, a gente sabe que a próxima vai ser mais difícil. Talvez não em condições mais favoráveis. Ou talvez é isso aí. Vamos nessa aqui e termina. Exatamente. Que é isso que está falando aqui, né? Que a partir do momento que a gente tem esse entendimento, né, você fala, não, pera lá. Vamos resolver, vamos continuar, porque você tem a ganhar e eu também tenho a ganhar. Porque ao desenvolver, né, esse relacionamento, eu vou ser uma pessoa mais paciente, mais tolerante, vou aprender a amar situações adversas que eu não gosto. Né? Isso. Tem um comportamento que depois a gente vai julgar que até era desnecessário. E aí a gente já consegue polir essas coisas, porque o casamento é
Exato. Principalmente, principalmente quando a gente vê, se depara com tantos divórcios, separações fúteis, né? Por coisas superficiais, triviais, que não são a prioridade do espírito nessa reencarnação. O que acontece é que as pessoas elas já entram rasas. Isso. Elas já vêm com a mente, entre aspas, destruída de dentro da família. Aí só junta, potencializa, então vira. Aí você vai ver, né? Ah, você parou por quê? Ah, não, por causa que ele queria estudar e focou na profissão e eu também vou focar na minha profissão. Beleza. Aí quando tu vai para o plano espiritual, tu vai lá advogado, tu vai lá engenheiro, tá aí o filho que ia nascer dessa relação, onde é que ele está? Ah, não reencarnou. Ah, mas e a situação que vocês iam contribuir junto como se fossem velhinhos? Não aconteceu. Então vocês voltem lá, vocês perderam a encarnação, volta de novo numa condição. É isso que acontece. Então, o quê? Priorizou as coisas erradas. Priorizou as coisas erradas. Né? Então, os casais ficam muitos anos, né? Ah, não quero filho, agora eu tenho uma casa, não quero ter que ter um local, não quero ter porque eu tenho que fazer aquele curso, eu tenho que viajar. Exato. E aí quando eles vão ter, eles não conseguem, né? Já vi vários casos. Exatamente. Que é o valor, né? É o que a pessoa dá de valor na vida, né? Que é isso que é chacoalhado aqui, né? Que Jesus chacoalha, né? Que o Espiritismo vem falar que são os valores morais, que é o compromisso com o outro, não o compromisso para com a gente. Né? Quando a gente começa a pensar do compromisso do outro, que é mais importante do que o nosso, aí as coisas mudam, e bastante. Mudam bastante. Né? Então ele fala que, indubitavelmente, então, sem dúvida, o divórcio ele é compreensível e humano, sempre que o casal se encontra à beira da loucura ou da delinquência. Compelidos muitas vezes, né, às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado ao sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, homicídio ou as calamidades, ou outras que lhe complicariam ainda mais o destino. Então, vem o que vocês... Notem que é o bom senso. Então, quando a gente vai conversando com o bom senso, você vai vendo que a gente está embasado aqui, né, na doutrina dos espíritos. Então, o que fala, né? Indiscutivelmente, os débitos que abraçamos são anotados na contabilidade da vida. Né? Então, é como se tivesse um contador lá falando, ó, vai contando, ó, tu errou. Opa, isso aqui tu acertou. Né? E quando a gente começa a errar muito mais do que acertar, a gente começa a fazer essa figura aqui. A gente começa a andar em círculo, que é quando fala que a gente estaciona na nossa jornada. Né? A gente não volta para trás, mas a gente pode estacionar. E estacionar significa perder tempo. Né? A gente poderia estar muito mais além, discutindo outras ideias, num estado de equilíbrio muito maior, numa visibilidade de esperança muito mais frequente, mas a gente prefere estar com aqueles espíritos que a gente não gosta. Por quê? Né? Engraçado que isso que você está dizendo aí aconteceu comigo, por acaso, durante alguns anos. Assim. E o interessante é que você, e eu já tinha uma noção do espiritismo, e uma coisa que você só identifica isso depois que passa, depois de alguns anos. Você fica no determinado período fazendo exatamente isso. Exatamente. Aí você começa a se achar. Mas esse é um grau de amadurecimento, né? A tua vida já é bastante. Exato. Mas isso é uma fase, né? É uma fase e é um processo de evolução, porque o primeiro momento é você identificar. Não, eu identifiquei que eu estava errado. Opa, já evoluiu várias casas. Tem muita gente que está voltando ainda para trás. Não, né? pois Então, a gente passa a vida toda, mas o interessante é que acontece exatamente isso mesmo. Você fica rodando, você tem a impressão de que mas parece que eu já estava aqui um dia, já passei por aqui, isso. e aquilo vai ficando claro para você. Isso numa encarnação. Imagina quando você começa a colocar várias, né? Enfileirar várias encarnações. Né? E aí
tem que ser colocado também em análise, tem que ser colocado em atenção muito grande a questão dos espíritos envolvidos nesse relacionamento. Então, quando a gente fala em filhos, a responsabilidade se torna muito maior. Então, aquilo que seria o débito entre duas pessoas passa a ser entre 3, entre 4, entre 5, entre, sabe-se lá quantos iriam, né, ser oportunizados com aquele matrimônio. Então, imagina esse avô e esse avó aí que tinham 10 filhos. Né? E se eles separassem, quanta coisa não ia acontecer. Né? Quantos débitos não iam, né? Então, a oportunidade da vida e a responsabilidade de ser pai e de ser mãe, ela é gigante. É absurdo quando dizem assim, realmente adolescente, né? Eu era muito bom, não quero mais saber. Esse vídeo está bem grandinho já. Eu falei assim, não é assim. De jeito nenhum. Responsabilidade sua, né? Você está ali, alguma coisa você né? Então vamos lá, vamos resgatar isso. Por isso que quando a gente fala tanto essa questão de lei humana e lei divina, ela tem que ser falada toda hora, porque as pessoas elas não percebem que ela está respeitando uma lei humana. Mas não necessariamente a lei humana ela obedece à lei divina. Né? Então chegou aos 18 anos, já é adulto. Mas o filho vai ser filho até desencarnar e muitas vezes depois desencarna também. A responsabilidade ela continua. Né? Então é o que está falando aqui. Então, grande tarefa se reserva aos pais no que tange os valores da educação. Deveres que não podem ser postergados. Então não posso falar, cuida agora mãe, ou cuida agora pai, ou fica com a avó. Não, o compromisso é teu com aquele espírito. Né? Sob pena de lamentáveis consequências. E aí começa o círculo, né? Aí aquele filho que abandonou, volta depois em outra condição e a gente é abandonado por aquele filho, ou por uma condição semelhante. Para que a gente expie, para que a gente prove, né? Faça a reflexão necessária e não volte a cometer de novo esse delito. É assim que se opera a lei de ação e reação. Então, deve ser muito pensado nessa condição. Né? Vou me divorciar. Ok, não aguento mais, vou matar minha esposa, vou matar meu marido. Ok. Né? E os filhos, como é que fica? Né? Como é que vai ficar? Porque não é mais marido, não é mais esposa, mas ainda continua sendo pai e mãe. E aquela criança precisa dessa referência, precisa da educação dos dois. Como é que fica? Quem vai responder é o próprio casal, que vai ter que encontrar, amparado aonde? Amparado aonde? Em Jesus. Ampara em Jesus, no Evangelho. Estou com dúvida do que fazer. Procure o Evangelho, que lá está a solução. Né? Concluindo, né? Deve-se sempre evitar o divórcio. Evitar. Né? Divórcio é apenas formalização daquilo que de fato já está separado. Então, quando o ambiente não for mais propício para manter a união, né, sabemos, né, que toda mágoa gerada no próximo deverá ser resgatada posteriormente nessa ou em outra encarnação. Né? Toda família terrena ela é fruto de planejamento espiritual com propósitos específicos, cuja missão depende de qualquer um e a sua execução. Isso é interessante falar que eu não comentei aqui. Né? O meu casamento não é referência para os outros, e dos outros não é referência para mim. Porque os meus compromissos são um e os teus são outros. Então, quando as pessoas começam a se comparar, né? Pô, mas eles estão fazendo uma viagem, olha como eles se entendem bem. Né? E eu estou aqui, nessa dificuldade, mas é essa a tua dificuldade. Não quer dizer que eles estão lá tirando a foto, viajando, que está tudo certo entre eles. E que eles estão saindo vitoriosos nessa encarnação. Né? Que a gente começa a se comparar, né? Que é um terrível engano. Exato. Exatamente. O meu não dá. Exatamente. Né? É por aí mesmo, né? Muito bem. Então, toda e qualquer desarmonia nos lares pode ser corrigida com a aplicação dos princípios cristãos de ambas as partes. Que é isso que eu gostaria de encerrar. Né? Que aí as pessoas se esquecem, né? Está com dificuldade, se ampara em quem? Se ampara em Jesus. Né?
busca esclarecimento através da doutrina espírita, que está de portas abertas, né, para consolar, para ajudar, né, mas busca na orientação do Evangelho o caminho a ser seguido. Que lá vai estar o caminho, que não necessariamente parece ser o mais fácil, mas é o caminho certo a ser seguido. Então, muitas vezes vai estar divergente da moda, vai estar divergente do que os outros pensam, das convenções sociais, mas a gente tem que fazer as escolhas na vida, né? Então, cada um é responsável pela sua própria encarnação. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Tudo bem? Então, tá bom. Sempre bom a gente falar, né? E buscar se esclarecer para que a gente busque o entendimento na nossa própria vida e que a gente possa amparar também aqueles que estão em dificuldades, né? Sempre tem um casal, um amigo, um familiar, alguma coisa que está em condição difícil. E agora, o que eu falo? Falo para dar um pé na bunda ou falo para segurar, aguenta firme, começa a ver a outra perspectiva? Não, olha como o teu companheiro é uma pessoa boa, como o teu companheiro é uma pessoa que te ajuda. Então, se a gente der bons conselhos, a gente vai estar colaborando. Se a gente der maus conselhos, a gente pode vir a contribuir para uma falta, que seremos também responsabilizados. Lá vai a gente de novo mais uma continha errada, né? Nessa conta aí, acho que a gente não falou, mas é importante ver o fator de obsessão também. Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. Exato, né? Então, não foi colocado aqui, né? A gente poderia abrir esse outro leque, né? Que é a questão da obsessão, né? Que se encontra aí em todos os relacionamentos, mas que no casamento muitas vezes ele pode vir forte, né? Também por companhias espirituais, de novo, né? Por deixar acontecer através das nossas escolhas. Lembrando que a obsessão, ela acontece através das nossas escolhas, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Né? Muito bem, pessoal. Então a gente vai colocar agora uma musiquinha aqui e nós vamos fazer a nossa harmonização para o passe. Depois nós retornamos aqui para a prece final. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.